Oi, pessoal. Então, como a gente combinou, estou aqui para gravar um vídeo fazendo um comentário sobre os textos que vocês leram do Paulo Marhuth sobre as origens portuguesas do pensamento brasileiro. Vamos só lembrar um pouquinho, né, o que a gente está fazendo nesse princípio de curso, que é dar, nesse primeiro momento, comentar um pouco dessas três referências primeiras que marcam a origem tanto do nosso povo, né, da nossa nação, mas também do nosso pensamento, que seria aí uma matriz, né, de origem portuguesa, outra africana e outra indígena. O Paulo Margucci, no livro dele, vai tratar dessas três heranças, mas a gente vai trabalhar diretamente no texto dele só com essa parte do que seriam as origens portuguesas. E vamos também, né, vocês viram que o texto trata só do panorama geral, nós não entramos aqui no detalhamento de nenhum autor específico. O PowerPoint que eu disponibilizei para vocês contém uma síntese, né, dos textos, e é mais ou menos essa síntese que eu vou seguir aqui. Então, a gente vai seguindo linearmente mesmo o texto do Margucci. E quem quiser depois perguntar, comentar ou conversar sobre esse texto, eu estou totalmente aí disponível pelo e-mail ou pelas mensagens lá do AVA. E, né, fiquem super à vontade para me procurar nesse tempo aí, né? A gente vai precisar se adaptar para esse momento difícil que a gente está vivendo, que não sabemos até quando vai durar. Isso pode ser esses 15 dias, pode ser um mês, 2 meses, enfim. A gente vai precisar fazer esse esforço, né? Um sacrifício mesmo, sabendo que por melhor que a gente faça aqui, esse instrumental não vai ser igual à sala de aula, né? Sinto muita falta de estar lá com vocês naquele ambiente, mas vamos tentar fazer o melhor possível. Então, eu começo falando do panorama inicial que o Margucci propõe, que é entender a especificidade da Península Ibérica no contexto da história europeia. Ali, e isso vai ser bastante patente no período do início das colonizações, né, assim, que tem a ver com as viagens marítimas feitas a princípio principalmente por Portugal, que é aquele país colocado ali todo diante do mar. Mas a gente, né, antes de entrar nesse detalhe, vamos pegar o raciocínio que ele faz, considerando assim, que haveriam duas tradições no mundo europeu. Uma tradição britânica, então mais ligada ao restante do continente, né, ao Reino Unido, né, ou à Inglaterra, e o continente, vamos dizer, para dentro, né, para além da Península Ibérica, que seria então uma tradição mais ligada a uma ideia de evolução, né, a ideia do progresso, e enfim, uma tradição que caminhou mais rapidamente no que Margucci vai chamar, assim, em direção da modernização e do desenvolvimento tecnológico. A tradição ibérica, ele vai dizer que ela é mais entrópica do que evolutiva. Isso quer dizer que ela funciona mais como um sistema em si mesmo, que tem ali uma observância maior do seu próprio modo constitutivo, né, como sociedade, como nação, mas que, na realidade, não perde o contato com a modernidade que começa a acontecer. É como se tratasse de uma história que caminha ali na Península Ibérica, de algum modo aderindo, estando junto à modernidade que se aproxima, mas sem abandonar valores que dizem de uma certa estrutura medieval de pensamento e de valores, inclusive na esfera religiosa, mas que tem ligação aí com todo o campo mesmo do conhecimento, da ciência. Enfim, essas duas tradições, então, já localizam a nossa influência europeia num panorama de uma particularidade da Península Ibérica. Por enquanto, ele está falando da Península Ibérica como um todo, daqui a pouco vai tratar do que seria ainda mais específico do povo português. Assim, a gente pode pensar assim, juntamente, né, ou correlata a essa divergência histórica, a gente vai ver algumas consequências. Uma delas é que os ibéricos não vão aderir ao protestantismo, não vão passar pela revolução científica do modo que o restante do continente vai passar, e nem passam a exercer uma política baseada no individualismo. Com isso, a gente vê uma permanência de um certo tipo de valor que diz ainda daquele modo de vida medieval, mais ligado a uma coletividade, mais ligado ao predomínio do catolicismo, e
com uma aproximação, né, do progresso científico de forma própria, de forma particular. E uma explicação possível que o Margucci oferece, não só ele fala baseado em alguns outros autores, que vocês podem ver lá no texto, que Portugal e Espanha, dentro ainda, né, sem dar de fato esse passo que a gente pode chamar de revolucionário, ou seja, que marcaria uma ruptura radical, sem dar esse passo, já há um caráter modernizante na sua própria estrutura ainda medieval. Isso quer dizer que quando estão acontecendo as revoluções científicas e religiosas nos outros países, Portugal e Espanha já têm algum nível de avanço científico, já tem algum nível do que Margucci chama de caráter modernizante. E aí isso vai configurar o que ele gosta de chamar de modernização conservadora. A modernização conservadora diz então desse movimento de avançar, de alguma maneira aderir a um novo que surge, mas sem perder, sem abrir mão dos valores que já fazem parte ali da estrutura do corpo social. A ideia de modernização conservadora, que em alguns outros momentos do texto ele vai chamar de vinho velho em garrafa nova, não, acho que é o contrário, né? Vinho novo em garrafa velha, não vem ao caso. Dá um pouco para nós a ideia de uma certa contradição, que vai fazer parte, então, né, nessa visão aí do Paulo Margucci, do desenvolvimento dos dois países ibéricos, Espanha e Portugal, que avançam, eles são pioneiros na navegação, eles vão chegar à América e conquistar a América, quase todo o território europeu, então, ou pelo menos da América Latina, né, chamada agora de América Latina, vai ser colonizado por Portugal e Espanha, mas garantindo ou mantendo ali algo de uma conservação de valores e de visão de mundo que eles não querem perder. Com isso, a gente passa a ver agora, então, um outro aspecto, né, da particularidade mesmo da Península Ibérica, que é o fato de que houve uma dominação moura por 8 séculos. Então, nós estamos falando de 800 anos em que os mouros viveram ali na Península Ibérica como povo dominante. E aqui o Margucci faz um comentário assim, sobre até questões relacionadas ao possível não racismo do povo português. Ele argumenta que, como foram dominados por um povo de cor mais escura que a sua, o povo português, ou o povo ibérico, não teria como fazer um pressuposto da superioridade branca. Isso diria para nós, então, de uma maior abertura à miscigenação. Vocês vão ler essa argumentação lá no texto, eu acho que a gente pode questionar isso, né, se de fato concretizar uma miscigenação significa mesmo a abertura de pensamento, uma abertura interna sobre isso, porque acho que é bastante complicado a gente pensar no povo português ou povo ibérico como estando protegidos do racismo. Então, vou deixar isso aqui como uma coisa para vocês pensarem, que se quiserem comentar comigo depois, a gente, né, se isso tiver incomodado alguém, ele dá lá os exemplos da Paraguaçu e Pocahontas, depois vocês me contam o que vocês acharam daquilo. Mas, enfim, o fato é que houve uma dominação moura, né, árabe, e isso forçou os povos ibéricos a desenvolver sempre mecanismos de conciliação. E a conciliação também seria um outro passo para a tal da modernização conservadora. Acho que a gente pode ver, né, na política brasileira esse traço marcante até hoje, essa ideia sempre da busca de uma conciliação, mas não uma conciliação que de fato apazigue os conflitos, mas aquela conciliação que vem para o que a gente pode chamar, né, de colocar o pano quente, de fazer com que pareça que uma situação foi resolvida, mas ela só caminha para frente sem de fato deixar aparecer a ferida de um possível conflito ali interno, como a gente falou no outro dia, de pensar como foi a independência do Brasil, como foi a abolição da escravatura, movimentos assim que aparentemente mostram uma harmonia conciliadora, mas que mantém ali no fundo um conflito não colocado. Então aqui, né, fiz esse parêntese só para a gente pensar como que esse ideal
da conciliação parece fazer parte de uma mentalidade ibérica e, portanto, portuguesa, que nos marcaria desde o início. Bom, aí o Margutti chega a um ponto de que ele vai começar a falar sobre quais são as consequências dessa perspectiva, né, desse modo de construção histórica dos ibéricos para o pensamento. Né? A perspectiva filosófica dos ibéricos, a partir dessa estrutura toda que a gente acabou de relatar rapidamente, ela fica como? Né? Então, ele vai colocar alguns itens. Primeiro, a valorização da ação. Então, é um povo que teve sempre marcado ali para a necessidade imediata de resolução de questões que estão acontecendo, por exemplo, isso, um povo dominado por um outro povo, um povo em busca de uma própria identidade. Enfim, situações como essas que levariam a isso que ele já localiza como uma característica do próprio pensamento português, que é essa volta a, né, uma valorização do ato, né, da ação humana, e com isso uma desconfiança em relação à teoria. Por isso, então, desde o início a gente pode pensar um povo que não é dado a grandes construções metafísicas. Essa desconfiança, e esse aqui é um ponto muito importante da gente tentar entender, que essa desconfiança vai se colocar em duas vertentes. Uma delas seria uma desconfiança em relação à própria capacidade de construir um sistema teórico, e isso diria, né, como se então, vamos pensar no português, né, como se o português desconfiasse de si mesmo enquanto um ser humano racional capaz de criar sistemas teóricos, sistemas filosóficos de explicação do mundo. Ou, por outro lado, isso pode configurar uma desconfiança radical em relação à possibilidade mesmo da razão humana de construir sistemas. Essa segunda possibilidade teria como resolução um ceticismo. E a primeira possibilidade, que é a desconfiança em relação a si mesmo, leva ao exercício, né, filosófico do comentário. Né? Essa é aquela prática filosófica marcada pela atitude de fazer comentário exegético de outros autores. Então, não se sentindo capaz de criar sistemas, passa a comentar os outros sistemas já criados. Agora, o ceticismo em sentido radical, né, em sentido estrito, ele vai precisar encontrar outra saída. Né? Ele vai precisar descobrir outros meios que não a racionalidade para apresentar a sua visão de mundo. Aí o exemplo óbvio que aparece para nós é a literatura, mas a gente pode pensar todas as formas de arte, né? As expressões artísticas ou emocionais, né, que dão mais margem para as percepções não racionais do ser humano, se prestariam mais, então, a dar vazão para uma certa visão de mundo que não conseguiria ser expressa na teoria, né, num sistema teórico fechado ou bem desenvolvido. Seguindo um pouco essa caracterização, Margutti vai dizer, junto ao ceticismo surge também um pessimismo, uma certa negatividade, seja sobre si mesmo como povo, seja sobre o ser humano de forma geral. Por outro lado, acompanhando a necessidade da conciliação conceitual, vai surgir o ecletismo. Então, o ecletismo como construções teóricas que buscam juntar várias perspectivas numa só. Acompanhando esse apego ao catolicismo, a gente vai ver assim, a não adesão à reforma protestante, a gente vai encontrar a figura do salvacionismo. E aí, nesse momento do texto, o Margutti aproxima essa ideia ao que seria a tendência ibérica de compreender o mundo a partir do que ele chama de um fundo emotivo. Esse fundo emotivo é o que nos faria ver, né, colocar no horizonte assim, da história mesmo, a perspectiva de que surja uma pessoa ou uma situação salvadora, né, em situações, por exemplo, de crise ou complexas. Mas mais para frente a gente volta a falar disso um pouquinho. E, por fim, ele vai localizar para a gente o que seriam figuras filosóficas emblemáticas dessa atitude ibérica, né, de percepção do mundo e de construção filosófica, que seriam Sócrates e Sêneca.
Sócrates como essa figura ligada à ação, no sentido que ele nunca escreveu nada, porque considerava que a escrita poderia fixar teoricamente ideias e percepções que só têm sentido mesmo, que só se fazem de fato perceber ali na vivacidade do diálogo entre ele, por exemplo, e os seus discípulos, enfim. O Sócrates é essa pessoa que esteve caminhando, né, por Atenas e fazendo essa filosofia ali no diálogo e na ação, e que é também através da sua própria ação pessoal na vida demonstrou uma coerência absoluta com as suas ideias. Sêneca como alguém que vem um pouco mais tarde, mas que recoloca os valores socráticos. E aqui, né, o que essas duas figuras simbolizariam, então, seria o pragmatismo, o ceticismo, a gente pensar na questão da douta ignorância, né, a ideia do saber que nada sabe, e o misticismo. O misticismo é pensar, isso tem a ver com o tal do fundo emotivo, é pensar que há na estrutura de compreensão do mundo algo que não se reduz à racionalidade. Eu vou ler aqui um trechinho, uma citação que ele faz do Miguel de Unamuno, que é um espanhol, um escritor espanhol, mas que diz então desse fundo de ideias que está ali percorrendo os dois países. Sinto que trago em mim uma alma medieval, e creio que é medieval a alma de minha pátria. Que essa passou à força pelo Renascimento, pela Reforma e pela Revolução, aprendendo com eles, é verdade, mas sem deixar que lhe tocassem a alma, conservando a herança espiritual daquele tempo que chamam de a Idade das Trevas. Aqui a gente tem nessa citação uma síntese, né, de tudo que eu tentei trazer até aqui. A gente pode então entrar no segundo item, dos pedacinhos que a gente leu, que diz respeito à filosofia portuguesa na época da colonização do Brasil, e especificamente Portugal na Península Ibérica. Então, quer pensar agora, tudo que nós falamos até aqui valeria, então, para Portugal e Espanha, e nesse momento a gente vai tentar olhar mais de perto para Portugal. Então, a primeira coisa que ele chama a atenção é que a geografia de Portugal empurra para o mar. Isso leva a uma qualificação poética de Portugal como terra marítima. Portugal é uma estreita faixa de terra, toda ela voltada para o mar, uma terra em declive, por isso essa sensação do empurrar para o mar. Então, é uma imagem poética para dizer para a gente, o português olhe para o mar, as suas possibilidades de sonho, de transcendência estão colocadas ali naquele horizonte infinito e marinho, à sua frente. A gente tem, essa informação simples aí, conhecida por todos, Portugal foi pioneiro nas grandes navegações que começaram pela busca de ouro e escravos na África, depois por busca de especiarias nas Índias, e que culminam no encontro da terra americana. Agora, assim, pensando, esse é o panorama histórico, e aí vamos entrar aqui na localização de Portugal em relação a alguns desses movimentos que a gente falou aqui no primeiro momento desse vídeo. Então, a Contra-Reforma é alguma coisa que precisa ser bem entendida. Como é que isso vai se passar em Portugal? Então, a gente tem que entender esse movimento do que foi a Reforma de Lutero, que havia já, naquele momento, dentro do seio da Igreja Católica, um movimento reformista, que é o que seria chamado, então, da Reforma Católica. Quando o Lutero, então, ele começa participando desse movimento da Reforma Católica, mas chega a um ponto que ele entende que o que ele está percebendo ali, o tamanho da mudança que ele gostaria de fazer, ele acaba entendendo que não dá mais para ser feito por dentro da igreja, e ele resolve então romper e cria uma outra vertente aí dentro do cristianismo. Diante da reforma luterana, da reforma do Lutero, a Igreja Católica reage fazendo o que passa a ser chamado de contra-reforma, que seria uma retomada daquela reforma que já tinha se iniciado antes do advento da ruptura de Lutero. Porém, ali na Península Ibérica, agora especificamente em Portugal, vai acontecer que, como Portugal não adere à reforma,
o que a gente chama hoje, né, de contra-reforma, a gente poderia dizer que ali em Portugal foi a própria reforma católica que seguiu adiante, sem passar por esse movimento de ruptura que tem a ver com a reforma protestante. Então, o que a gente está querendo dizer? Que há um grande movimento de mudança dentro da Igreja Católica em Portugal, e que é o que a gente então localiza como a Reforma Católica ou a Contra-Reforma, se for querer fazer uma analogia com os outros movimentos que aconteceram no restante da Europa, em seguida à Reforma Luterana. Uma das consequências dessa reforma é a criação de várias novas ordens religiosas, ordens que viriam então na tentativa de dar um novo tom, um novo caráter à igreja como um todo. Uma delas, a mais importante de todas, que surge nessa época e existe até hoje, né, da qual de que de alguma maneira todos nós aqui fazemos parte, porque a gente está aqui trabalhando dentro de uma casa jesuíta, é exatamente a ordem jesuíta. A Companhia de Jesus vai ter grande importância, né, no desenvolvimento do pensamento ibérico, mas também enorme importância na formação do Brasil e na construção do pensamento brasileiro. A princípio, os objetivos da Companhia de Jesus eram a propagação da fé, mas com isso vem junto o que foi muito importante para nós, que é a ênfase na ideia da educação como caminho para a propagação da fé. Então, meios educacionais são tidos como muito importantes aí, são muito desenvolvidos, e a gente vai ter assim, toda uma certa história aí do que são as instituições educacionais jesuítas no Brasil. E o outro lado, que a gente pode chamar aí de mais próximo à espiritualidade, que é o desenvolvimento espiritual por meio dos exercícios inacianos. Então, Santo Inácio, né, de Loyola, formador da Companhia de Jesus, vai estar olhando para esses 3 pilares, a ideia de levar a fé para o mundo todo, usar o meio educacional para isso, e aí o meio educacional coloca a gente já numa perspectiva de uma visão do coletivo, né, daquilo que é socializado, e, por outro lado, uma atenção especial a um mergulho na interioridade, na busca por uma relação individual com Deus por meio dos exercícios. Nossa, vocês me desculpem aqui, estão escutando latido de cachorro, né? Daqui a pouquinho eles param. Bom, faz parte também dessa visão de mundo que vem aí junto com os jesuítas, que é a ideia de se buscar Deus no mundo, né? Deus deve ser encontrado em meio à ação humana. Por isso, os primeiros jesuítas não vão se furtar a participar daqueles movimentos que dizem respeito às ações mundanas e às ações dos governos, da monarquia, e eles vão participar, por exemplo, então, fortemente da colonização brasileira. A gente vai ter que perceber, então, juntamente com essa marca, então, de um certo sentido, uma marca de cruzada, né, que teria feito parte da colonização do Brasil, mas junto a isso, junto a essa ideia do espalhamento da fé, a gente vai ver os interesses econômicos, que são ali o grande estímulo mesmo às navegações, então a busca de outros mercados, de outros produtos, a busca do aumento do poderio português, isso vai marcar, logicamente, as navegações e a ideia de conquista de outros mundos. Isso vai marcar, então, a colonização brasileira, que vai ter esses 2 polos, né? Uma colonização feita por um olhar que diz do interesse econômico, daqui a pouco a gente fala melhor disso, e esse outro olhar que está buscando a educação, a propagação da fé, um país que se construa para o futuro. Então, essas duas vertentes vão entrar em conflito. Esse conflito acaba resultando na expulsão dos jesuítas ali no final dos anos 1750, mas isso continua a ser uma marca, né, de como se configurou a colonização do Brasil com essas 2 vertentes, que daqui a pouco a gente vai ver que o Margutti vai chamar do projeto dos colonos e o projeto dos jesuítas.
Mas antes, vamos dar mais uma voltinha aqui pelo pensamento português, que é pensar um pouco no que era a ideologia portuguesa no período colonial. Ideologia num sentido aqui bastante aberto, livre de pressuposições. Acho que a gente vive uma época hoje que tem muito medo da palavra ideologia. Marguch está usando aqui ideologia no sentido mais simples, que é o conjunto de ideias. Qual é o conjunto de ideias que marca, né, a mentalidade ou o pensamento português nessa época? Então, tem ali é interessante vocês lerem no texto, quem não leu ainda, para acompanhar de perto a história longa que ele vai contar sobre o Dom Sebastião. Acho que não me cabe aqui repetir, é uma história mesmo, né? Um relato da situação e a relação disso também com a questão da ordem dos templários, a ordem de Cristo. Mas tudo isso eu quero não é pegar só a ideia central, que é pensar num povo marcado pela uma ideia salvacionista, que vê na própria história, a própria história como que é entranhada na história trazida pelo cristianismo, que é a fé e a esperança, e mais do que a esperança, a espera mesmo, de que um Salvador venha levar o povo português, a nação portuguesa, à glória que eles se julgavam merecedores. Então, a figura do Dom Sebastião, um único herdeiro da coroa, foi morto numa batalha e o corpo nunca foi encontrado. E aí ele se torna uma figura mítica, no sentido de que se passa a acreditar, diante do fato de que o corpo não foi encontrado, de que na realidade ele não morreu. E ele vai ser reencontrado, vai reaparecer a qualquer momento e reencaminhar português para o seu destino glorioso. Então ele é chamado por vários nomes, o desejado, quando ainda esperavam o seu nascimento, e mesmo depois, mas também o encoberto, o adormecido, a ideia de que ele não estaria morto, mas apenas adormecido e que ressurgiria. O fracasso, né, do Dom Sebastião, que seria ali então o único herdeiro, né, como eu disse, vocês leiam lá para captar melhor os detalhes dessa história toda, mas a morte precoce de Dom Sebastião acaba culminando numa situação muito temida pelos portugueses, que é a União Ibérica. Portugal, então, passa a ser governado pela Espanha. Espanha e Portugal formam, nesse momento, um só reino, isso é chamado de a União Ibérica, e isso vai durar bastante tempo, 1580 a 1640. E é um período, então, que Portugal permanece sonhando com o retorno de algo que recoloque Portugal no seu destino único, né, que eles nunca aceitaram isso. Então, o sebastianismo vai tomar essas três dimensões, uma delas que é exatamente o inconformismo com a União Ibérica, que é o que está acontecendo ali naquele momento, eles querem sair dessa situação. Tem um sentido de retorno ao passado, que é a memória saudosa, né, de admiração, né, uma admiração e um desejo de voltar a ter o que eles consideram que teriam sido glórias do passado. E a expectativa do retorno desse rei salvador, ou seja, aqui é um horizonte de futuro, um horizonte escatológico, que coloca o povo português na esperança de que volte, que apareça aquele que vai recolocar a nação no rumo, né, da glória passada. E aí isso gera um sentimento assim, isso tem uma força imaginária muito grande e leva ao que o Marguch vai localizar para a gente como talvez a origem do sentido tão complexo da palavra saudade na língua portuguesa. Aí ele também ali, vocês leiam no texto, ele vai fazer uma reflexão maior falando sobre a saudade, as tentativas de busca etimológica da palavra e dizendo assim, o quanto isso ainda é muito incerto, não existe uma etimologia precisa e já confirmada dessa palavra, mas a gente tem clareza de que a saudade, a palavra saudade porta um significado que não é atingido por nenhuma outra palavra dos outros idiomas. Por isso, né, todo mundo já ouviu dizer isso, que só existe essa palavra na língua portuguesa. E quando a gente tenta traduzir pelas outras palavras que dizem respeito a um sentir falta, a gente percebe que isso não dá conta do sentido completo da palavra saudade, porque a saudade reuniria esses três itens que a gente falou, que é, né, um sentimento sofrido, vivido no presente, que diz respeito à perda de algo do passado, mas diz respeito também à esperança
de que essa coisa reapareça. Então, a saudade, do modo como a gente falante da língua portuguesa entende, não é algo voltado só para o passado, mas ele porta sempre uma esperança também, que olha para o futuro. Por isso a saudade não é só dolorosa, ela tem algo, né, de abertura nela. Daí a complexidade da palavra. Bom, aqui, seguindo o texto linearmente, a gente vai ver, ele vai fazer um balanço geral, que eu pedi para vocês, aí nós pulamos, né, no livro todo um pedaço onde ele vai falar de vários autores, e eu quis que vocês lessem também o balanço geral. Aqui eu quero citar só uma coisa importante. Não vou me referir aos nomes que ele dá para os períodos, eu acho que não importa tanto para nós aqui, mas é legal a gente perceber que ele vai apontar duas vertentes no pensamento português. Uma vertente é o que ele chama dos comentadores de Aristóteles, entre eles o mais importante seria o Fonseca, que o Marguch gosta muito de usar a expressão fonsequismo para dizer do que ele faz, que seria essa filosofia então toda pautada pelo olhar ao pensamento que foi produzido, né, por outros pensadores de fora de Portugal, que é o comentário, seja a tradição antiga, seja a coisa mais recente, mas principalmente o comentário de Aristóteles. Por outro lado, o que ele vai chamar de sanchismo, que tem a ver com Sanches, que foi uma figura que fez um pensamento próprio, construiu um pensamento próprio, criativo, não se dedicou a comentário exegético, e com isso, o Marguch vai chamar de fonsequismo e sanchismo, essa dupla orientação do pensamento português que marcaria talvez o nosso pensamento até hoje, as nossas tendências universitárias, aquela que se agarra ao comentário exegético e aquela outra que se abre à criação filosófica e que muitas vezes vai acabar aparecendo mais no mundo da arte do que na filosofia acadêmica. A gente volta lá para aquela desconfiança original, então, do português em relação à teoria. Lembram, né? Que vai ser a desconfiança em relação a si mesmo ou à razão como um todo, e que acaba desaguando, então, nessas duas tendências concretas. E tem autores que representam essas tendências, que seriam, pelo nome dos seus principais representantes, o fonsequismo e o sanchismo. Bom, outro ponto importante para a gente não esquecer, que daqui a pouco vai aparecer com mais força, que o pensamento português, na época da colônia, não se dedica, não se preocupa com as questões que começam a aparecer com força na colônia, certo? O Marguch vai chamar de questões pungentes da colônia, como a catequese de indígenas e africanos, o problema da escravidão e a justificativa da colonização. Então, os primeiros pensadores brasileiros vão se dedicar a esses problemas. O português, lá em Portugal, nesse momento em que já existe a colônia brasileira, não está preocupado com isso. E aí o Marguch frisa isso muito porque ele quer mostrar que, ao contrário do que outros historiadores já fizeram antes, que viam essa preocupação com o comentário aristotélico como sendo marcante para o início da construção do pensamento brasileiro, o Marguch vai dizer que não. Na sua pesquisa bibliográfica sobre essa época, ele não encontra quase nada de comentário exegético de Aristóteles aqui em solo brasileiro. O que começa a aparecer nesse primeiro momento do pensamento brasileiro, já feito aqui na terra americana, diz respeito a essas chamadas questões pungentes da colônia. Ou seja, ele vai afirmar, então, que o aristotelismo teve pouca importância no nascente pensamento brasileiro. Ou seja, o nascente pensamento brasileiro não segue as etapas do pensamento português, à época da colonização. Nós chegamos agora, então, ao último pedacinho que eu pedi para vocês lerem, que seria a especificidade da cultura brasileira emergente. Isso está ali no iniciozinho do capítulo, do início da grande parte do livro, sobre a filosofia brasileira no período colonial, e começa fazendo uma referência ao antropólogo Darcy Ribeiro, que já de cara coloca a gente na percepção de que o povo brasileiro se constitui a partir de uma perda de identidade, das três populações
que o habitam naquele momento, né, que habitam o solo brasileiro. E ele vai chamar isso de, né, são expressões muito fortes que dizem da desindianização dos índios, ou melhor, a destribalização, a desafricanização dos negros e a deseuropeização dos brancos. E isso gera, então, uma ruptura em relação ao que seriam os padrões de tradição de cada um desses representantes, o que gera algo que a gente vai encontrar em livros de história muitas vezes. Aqui também a gente tem que ir com um pouco de cuidado no texto, mas de cara o Margutti caracteriza como licenciosidade sexual, autoritarismo político e frouxidão da moralidade. Mas vamos entender de perto um pouco melhor essa situação, porque a gente não pode pegar essas ideias e trazê-la para a nossa atualidade, porque com isso a gente corre o risco de cair naquilo que eu disse nas primeiras aulas, que é uma má percepção de si mesmo por parte do brasileiro, e a gente, né, entrar nessas ideias aí e desqualificar, então, imediatamente o que seria a nossa atitude como povo. Então, algumas coisas são importantes. Primeiro é pensar que o colono, então, aquele português que veio para o Brasil, veio viver na colônia, ele via esse momento de estar aqui no Brasil como algo provisório. Ele não veio para viver aqui, ele veio para, né, conseguir alguma riqueza e voltar. Sua pátria é Portugal. Aparece a figura do fidalgo, né, que é aquele, então, que seria o colono que tem dinheiro, que administra alguma empresa, a gente pensar assim, alguma fazenda, alguma coisa, você põe em curso alguma do que foram as empresas coloniais, né? Mas ele não trabalha diretamente, ele é como um lorde, né? Que vai, a figura do nobre começa a surgir no Brasil como esse que não põe a mão na massa, né? Não põe a mão diretamente no trabalho. A gente vai ter uma profissão de fé católica teórica, e aí isso começa a ter a ver com o que foi dito antes sobre a tal licenciosidade ou uma frouxidão moral, porque você tem uma afirmação da fé católica sem que isso se revele em ação. A transgressão passa a ser regra, até porque as leis são frouxas nesse momento. A gente tem um país gigantesco sendo habitado por pessoas que vêm soltas, vamos dizer assim, né? A presença mesmo do governo português como um regulador em termos legislativos e tudo mais ainda é muito principiante nessa época, e com isso você começa a ter aquela ideia, né? Tem um momento que o Margutti vai citar aquela frase, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Pensando, aqui não há regras, e por isso se transgride, aí a gente pensa, mas transgressão implica na regra, mas a transgressão é que passa a ser a regra aqui. É um pouco do faça o que quiser, né? Isso tem a ver com a figura do fidalgo, o próximo item, que a aparência é mais importante que a realidade. Então, é preciso que eu apareça como alguém que se refere à fé católica, por exemplo, mas não é necessário que eu realmente haja de acordo com essa fé. Então, a conveniência toma um lugar muito grande e com ela a conivência. A conivência é algo muito grave, que acho que nos marca muito até hoje, em termos políticos, né? Que é aquele concordar com quem está do lado e que transgrediu também, e os que fazem parte de um mesmo grupo vão ali sendo convenientemente coniventes uns com os outros. Porém, aquele arcabouço, né, de moralidade que vem lá da Europa, que vem inserido nessa fé católica, faz com que esses colonos vivam crises de culpa, né? A transgressão não é uma coisa tranquila, ela é marcada por uma culpabilidade. E aí o Margutti vai dizer que isso, né, configura uma contradição performativa. É performativa porque ela não é só teórica, é uma contradição colocada na vida mesmo. É o modo de vida dessas pessoas que revelam para a gente uma contradição entre o que eles pensam, o que eles gostariam que fosse, ou gostariam de acreditar que fosse a vida, e o modo como passam a viver aqui no Brasil. Com isso, você tem uma perda da identidade,
A mesma perda, né, que a gente já apontava lá com o Darcy Ribeiro, que não é só, então, dos portugueses, mas é dos outros dois povos também. Essa perda, ela, ao mesmo tempo, vem contraditoriamente, você tem uma perda de identidade de todo mundo que está aqui, mas, ao mesmo tempo, uma tendência a que a identidade portuguesa seja a dominante, pelo fato mesmo, claro, da colonização. O português é o povo que está aqui tomando conta, né, do terreno, está colonizando, está dominando. Agora, os colonos portugueses que estão exercendo essa dominação também sentem a perda da identidade e entram nessas crises, né? São crises de consciência, crises de culpabilidade, crises de sofrimento pela perda, né, da sua origem, tudo mais. Então a gente vai ver como que isso marca o português, né? O português colono, que seria então o gerador ali do início do que a gente pode chamar de pensamento filosófico brasileiro. O ceticismo, um ceticismo agora de caráter ético, porque é uma desconfiança em relação à possibilidade de agir bem, ele que gostaria de agir bem, mas vem agindo mal. E o pessimismo, né? A entrada então numa melancolia mesmo, que diz respeito a é quase como se fosse impossível sair dessa contradição. Porém, aí vai aparecer o terceiro ponto, que é a saída vai vir no seio daquela ideia salvacionista, ou seja, é a busca do transcendente, o misticismo. A busca da saída para a contradição entre valores morais rigorosos e atitudes transgressoras vem por meio do que seria a instância religiosa, né? Uma busca de identidade que se faz através da mística, da busca do transcendente. Ou seja, essa inquietude, né, a gente pode pensar assim, uma inquietude existencial, Margut vai apontar, ela não é estritamente filosófica, ela diz respeito à vida mesmo do colono que passa a viver aqui no Brasil. Por isso, os primeiros textos que vão surgir, os primeiros textos que expressam o pensamento brasileiro, eles não vão surgir numa forma que a gente consideraria, né, como filosoficamente clássica, né? Se a gente não vai ter tratados nem nada desse tipo, vão surgir textos em forma de diálogos, de aforismos, ou mesmo a ficção sendo usada para o exercício, né? Para a expressão das ideias. Então a gente vê uma inquietude do pensamento brasileiro que teria, segundo Margut, origem nessas contradições que configuram o nosso início como nação e como povo. Então, ele vai falar de novo a tendência para a gente encontrar obras literárias repletas de pensamento. No finalzinho ele vai citar um outro antropólogo mais contemporâneo, que é o Roberto da Mata, que ele, não sei se alguém conhece um pouquinho da obra dele, mas ele fala dessas três figuras que seriam a casa, a rua e o outro mundo. E o Margut vai dizer que essas três instâncias se relacionam muito diretamente com esse movimento que ele colocou aí do nosso início, mas só entendendo que o Roberto da Mata está fazendo isso olhando para o Brasil contemporâneo, esse trabalho dele é de algumas décadas atrás, mas isso é interessante porque exatamente o Margut está apontando que haveria, então, na nossa configuração contemporânea, uma semelhança, um ressoar daquilo que aconteceu lá no início. A casa seria a instância da moral, né, onde você teria ainda a possibilidade de agir segundo critérios de uma moral que estabelece regras e boa conduta. A rua, o espaço onde tudo é possível, né, da falta de pecado do lado de baixo do Equador. E o outro mundo como a saída por via mística ou transcendente. Então, de alguma maneira, então, aquela estruturação colonial se mantém na nossa sociedade contemporânea. Mas para o final vai apontar ainda, de novo, Sócrates e Sêneca também como figuras emblemáticas do iniciante pensamento brasileiro. Uma nuance colocada em como é que a palavra saudade vai tomar conta do nosso imaginário. Ele vai apontar que, se em Portugal a saudade olha mais para o passado, no Brasil vai olhar mais para o futuro. Brasil, o país do futuro. Né? Todo mundo já ouviu essa ideia, já né, contornou essa ideia de alguma maneira, a ideia de que nós somos uma nação, né, um grande país por se fazer.
Então, é isso que está implicado aí nessa daí. Então, a palavra saudade, se ela contém em si as dimensões do passado e do futuro, para nós brasileiros, a ênfase maior seria no futuro. Então, seria uma saudade do futuro. As consequências disso é muito do que a gente já vem falando desde a primeira aula, que é uma autoimagem negativa, que o Paulo Margucci considera que é muito necessário que a gente consiga romper, né, alterar isso, para passar a valorizar o próprio pensamento e assim ser mais capaz de criar, por exemplo, obras filosóficas, que é o que está aqui no nosso interesse direto. Um desprezo pelo passado e pelo presente, né, o olhar voltado para o futuro o tempo todo, então uma não percepção do que já aconteceu, do que seriam já coisas nossas já conquistadas, sempre você, não, mas vamos fazer, vamos para frente, sem a devida consideração do que já foi feito. Um desejo de reconhecimento por parte dos europeus, sem comentários aí, a esperança da realização futura e a admiração da cultura estrangeira. Bom, gente, isso aqui acabou ficando um pouquinho mais longo do que eu pretendia. Se vocês tiverem a paciência de escutar, não sei se vai ajudar, não sei se realmente eu consegui falar algo mais do que já está escrito lá. Como eu disse naquela mensagem para vocês, é um texto muito claro e autoexplicativo. Mas com isso aqui a gente entra um pouco mais, né, no que eu consigo perceber de coisas interessantes para serem comentadas, para serem alargadas. E reforçando, estou aí à disposição para perguntas, comentários e conversa sobre esse material. Espero profundamente que semana que vem a gente consiga fazer a aula online. No meu outro local de trabalho eu já fiz uma aula e funcionou muito bem, então estou querendo dizer para vocês, não desistam, né? Vamos tentar de novo, porque se ela funcionar é muito bom, você tem a chance de intervir ali na hora, é mais ou menos isso que eu fiz aqui agora, mas contando com a entrada de vocês, com perguntas e comentários imediatamente, o que faz ficar muito menos chato, né? Tá bom, boa semana para todos. Um abraço.